Amém. Convido os irmãos, as irmãs, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, verso 40 e 41. Marcos capítulo 15, verso 40 e 41, eu leio a Nova Versão Transformadora. Diz assim o texto: nós estamos aqui dentro do contexto da crucificação. Jesus acabou de ser crucificado, ser morto, e o evangelista diz assim: algumas mulheres observaram de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais jovem de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. A gente está no momento aqui mais drástico da caminhada de Jesus, o momento da morte dele. Os discípulos, os homens, nenhum está aqui. E as mulheres, essas muitas mulheres, dentre elas estas que ele destaca, estão presentes. Mulheres que o haviam servido na Galiléia, e mulheres que foram com ele até Jerusalém, até os últimos momentos da vida de Jesus, pré-ressurreição. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pelo teu Espírito. E nós clamamos ao Senhor para que o teu Espírito nos ilumine mais uma vez nessa noite, para que a gente entenda, para que a gente compreenda as Escrituras, Senhor. Fala aos nossos corações, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que eu particularmente gosto muito, e às vezes quando eu cito canções aqui nos cultos, né, nas mensagens, muitas delas são alegres. Essa particularmente é uma canção extremamente triste. Triste. É bonita, é linda, esteticamente, musicalmente, mas quando a gente para ler a letra da canção, ela é muito triste. Canção de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, talvez alguns aqui conheçam. E Chico, ele narra o perfil de algumas mulheres, dessas mulheres de Atenas. E ele diz o seguinte, que mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. E ele vai descrevendo e dizendo quem são essas mulheres. Ele vai dizer, por exemplo, que elas vivem para os seus maridos. Elas vivem para os maridos. Elas não têm vida própria. Elas vivem para eles. Quando elas são amadas, elas se perfumam. Quando? Não é sempre. Se banham, se arrumam. Quando elas são fustigadas, elas não podem chorar. Elas se ajoelham, pedem e imploram. Sofrem para os seus maridos. Esses maridos que são os poderosos da Grécia Antiga, né? E o contexto aqui é o contexto grego, né? Em que quem tem valor naquela sociedade é o homem, a mulher não. Esses maridos, ele vai descrever que eles embarcam em viagens, eles ficam fora por muitos e muito tempo, e elas ficam tecendo longos bordados, esperando a volta ali dos seus maridos. Quando eles voltam violentos, porque a mulher, ela é um objeto deles. E ao invés de serem amadas, elas são usadas violentamente por esses maridos, que muitas vezes vão se entorpecer de vinho
procurar outras mulheres, e voltam embriagados para suas casas, e aí vão querer o colo, o carinho ainda da mulher deles, que é obrigado a suportá-los. Ele diz também que elas geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. São mulheres que só servem para procriação. São mulheres que são utilizadas, usadas ali para perpetuar esse sistema, né? Elas não têm sonhos, só têm presságios. São jovens viúvas marcadas, gestantes abandonadas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem. Essas são as mulheres de Atenas, dessa canção, descritas aqui pelo compositor brasileiro Chico Buarque. Essas mulheres de Atenas, elas não estão tão distantes assim das mulheres do primeiro século. Elas não estão tão distantes da maneira como a mulher, ela era lida, ela era entendida, ela era compreendida dentro do contexto de Jesus. Jesus, ele vive dentro de uma época em que as mulheres, elas são, de uma maneira muito nítida, muito clara, elas são inferiores aos homens. Inferiores aos homens. Elas vivem dentro de um tipo de relação social em que elas são completamente submissas àquele que é o chefe da casa. É um sistema, é uma sociedade patriarcal, em que a mulher, bem como as crianças também, não tem vez, não tem importância, não tem lugar. As mulheres são propriedades dos homens. E dentro desse contexto do primeiro século, é impensável, é absolutamente impensável uma mulher com autonomia. Autonomia para decidir o que vai ser, com autonomia para decidir o que vai sonhar, com autonomia para definir como que vai criar os filhos, com autonomia para decidir como que as coisas vão caminhar dentro de casa. Não há possibilidade de se pensar autonomia da mulher dentro desse contexto do primeiro século. Elas servem aqui, bem como o próprio Chico descreve na letra dele, para servir aos homens. E grosso modo, dentro da tradição bíblica, se você perceber, as mulheres que não podem ter filhos, elas são consideradas amaldiçoadas. O papel da mulher dentro da sociedade do mundo antigo, e não somente do mundo antigo, como espero que esteja ficando claro para todo mundo, né, traçando os paralelos com o nosso mundo contemporâneo, é isso, é procriar, é procriar. E tem algumas coisas que, obviamente, o Chico não aborda na letra, mas que a Bíblia, ela nos traz, que torna a coisa ainda mais dramática, é o problema religioso. Segundo a lei em Levítico, a mulher, quando ela está no período de menstruação, ela se torna impura por causa do sangue. E até onde me consta, isso acontece mais ou menos uma vez por mês, com todas vocês. Já parou para pensar, viver numa sociedade em que uma vez por mês, nos dias da menstruação, você vai ser considerada impura? Impura ao nível de você ser a fonte da impureza. E onde você tocar, aquilo que você tocou vai ser impuro também. Impureza essa que vai aparecer inclusive no parto. Porque até onde me consta, para você parir, para você ter filhos, né, no nascimento tem sangue. E isso é impuro segundo a lei judaica. Por isso que as mulheres não têm lugar, não têm espaço dentro de uma religião oficial. Imagina uma mulher sacerdotisa dentro de um templo religioso como esse. É completamente impensável. Por quê? Por conta da impureza que a mulher representa. Essas mulheres da Bíblia, especialmente essas do texto que nós lemos, são mulheres de classes baixas da sociedade.
muitas indefesas, muitas repudiadas pelo próprio marido, muitas sozinhas, muitas mulheres solitárias, muitas mulheres sem recursos financeiros, sem recursos econômicos, mulheres pouquíssimo respeitadas dentro da sociedade, muitas delas de má fama, péssima fama, por conta de todos esses dilemas, ter sido repudiada por um marido, viver sozinha, são afastadas do templo, são afastadas de Deus. É impensável imaginar uma mulher do primeiro século caminhando junto de um rabi para aprender a Torá, para aprender a lei de Deus, para aprender a fé. É impensável, isso a gente vai ver uma reverberação muito evidente disso em Paulo. É impensável uma mulher falar em público. É nesse contexto, é disso que a gente está falando. Só que, muito diferente das mulheres do primeiro século, muito diferente das mulheres de Atenas, são as mulheres de Jesus. As mulheres de Jesus, elas são diferentes. A relação que Jesus estabelece e constrói com as mulheres é diferente. A relação que Jesus estabelece com as mulheres nos ajuda, irmãos e irmãs, especialmente vocês, mães, a relação que Jesus constrói com as mulheres revela para a gente o caráter, a índole, o ser de Jesus. E Jesus encontrou muitas delas, muitas. Uma delas, talvez a principal, seja Maria Madalena. Maria Madalena, ela é para Jesus talvez algo equivalente àquilo que a gente percebe que Pedro é para Jesus. Porque o texto, obviamente escrito de uma maneira tal que privilegia os homens da história e não as mulheres, destacam Pedro. Pedro, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um dos discípulos mais chave dentre todos. Dentro do contexto das mulheres, talvez Maria Madalena seja a grande discípula de Jesus. E a relevância dela é tal que mesmo o Evangelho, de alguma maneira privilegiando uma leitura masculina, mesmo assim, ainda está registrado que a primeira a testemunhar a ressurreição foi Maria Madalena. Maria Madalena é interessantíssimo, porque diferente de alguns personagens bíblicos que falavam assim, eu vou deixar as coisas que eu tenho para seguir Jesus, eu vou deixar tudo que eu tenho para seguir Jesus, eu vou deixar meu pai e minha mãe, vou deixar minha mulher, vou deixar os meus bens. Maria Madalena não tinha nada para deixar, não tinha nada para deixar. E ela se jogou de cabeça, visceralmente na caminhada de Jesus. Maria Madalena. Marta e Maria, essas duas irmãs que aparecem também nos evangelhos, a gente percebe de maneira muito clara o carinho com que Jesus lida com elas, a alegria que Jesus tem de estar na casa delas. As mulheres enfermas, vocês lembram do relato da mulher do fluxo de sangue? Impureza, mas quando ela toca Jesus para tudo o que está acontecendo, porque saiu virtude dele, e ele se volta para aquela mulher enferma. A mulher samaritana, uma samaritana, como falas comigo se tu és judeu? Você está louco de bater papo comigo no poço aqui, meio-dia, comigo, uma samaritana? E Jesus tem aquele diálogo maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês já ouviram mensagens, e muitas mensagens ainda serão pregadas sobre a mulher samaritana, que volta para Samaria e evangeliza um monte de gente. Faz um trabalho de evangelista, de uma maneira assim
significativa. A mulher cananeia, essa aqui é demais, hein? Vocês se lembram da mulher cananeia? Aquela que se aproxima de Jesus, uma pagã. Olha isso, hein, gente? A gente não está falando agora aqui não é nem judia, nem samaritana, que tem uma certa proximidade com a religião judaica. Ela é uma pagã. Pagã. Ela se aproxima de Jesus e fala assim: olha, minha filha tá mal, cara. Aí começa um debate, uma conversa, e Jesus fala: eu vim para os judeus. Aí a mulher cananeia, ela fala assim: olha, mas tem uma coisa, até mesmo quando se assenta à mesa, e as migalhas caem da mesa, os cachorrinhos, eles vêm e comem as migalhas. Jesus vira para ela e fala assim: que grande fé que você tem. E ele cura sua filha. A mulher que foi pega em adultério, quase ao ponto de ser apedrejada. E Jesus, ele fala aquela fala emblemática: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos os acusadores dela vão embora. Jesus fica sozinho com aquela mulher. Onde estão aqueles que te julgam, aqueles que te acusam? Eles não estão mais aqui. Tampouco eu serei aquele que vou te acusar. Vai, e não pequeis mais. Jesus, ele estabelece uma relação com as mulheres que revela a sua índole, que revela o seu caráter, que revela o seu ser. Ele tem uma atitude diferente para com as mulheres. Ele tem uma atitude de respeito. Ele tem uma atitude de compaixão. Ele tem uma atitude de completa simpatia, empatia para com elas. Jesus acolhe as mulheres. Jesus permite que as mulheres fiquem perto dele. Fiquem perto do rabi, fiquem perto do profeta. Jesus permite que as mulheres aprendam o evangelho, aprendam os seus ensinamentos. Jesus, ele inclusive vai acentuar a responsabilidade dos homens. Lá em Mateus 5, 28 e 29, tem um texto que Jesus reinterpreta algo da lei, em que ele diz assim: olha, eu porém lhes digo que qualquer um que olhar com cobiça para uma mulher, já cometeu adultério com ela em seu coração. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mudando toda uma perspectiva. Porque quem é o problema do adultério nesse mundo aqui é sempre a mulher. A mulher que foi pega na situação a ponto de ser apedrejada, vocês concordam comigo que ela não pode ter adulterado, fornicado, dê o nome que você quiser, né, feito a imoralidade, sozinha. Tinha um macho por ali. Cadê esse macho? Ele não aparece. Porque na verdade não importa. Porque a mulher, ela é sempre a sedutora. A mulher é sempre a vilã. A mulher é sempre o perigo. É a mulher com quem a gente tem que tomar cuidado. E sempre a corda arrebenta para quem? Para o lado mais fraco, como a gente diz, né? E no caso aqui é para as mulheres. Sem dúvida, quase morta por pedrada. Mas Jesus fala assim: eu porém lhes digo, qualquer homem aqui, se você olhar cobiçando, meu amigo, a casa caiu para você. E ele vai falar: se seu olho direito te levar a pecar, arranque e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser ele todo lançado no inferno. Jesus está falando isso daqui com esse tom, com esse peso, principalmente por conta do contexto, que é o verso 28. Ele está dizendo sobre o olhar impuro que homens colocam sobre as mulheres, as cobiçando, as objetificando. E Jesus coloca uma bomba nessa relação completamente torta, distorcida, revira todo o jogo social de como as coisas acontecem, para se revelar e se mostrar como alguém que respeita as mulheres. Jesus tem as mulheres como discípulas. Jesus tem as mulheres muitíssimo provavelmente na última ceia, que a gente só tem os quadros retratando Jesus e os homens,
Muito provavelmente, segundo os estudiosos, haviam muitas mulheres presentes. Muitas mulheres, até porque é da índole delas, né? Servir, como a gente vai ver. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Jesus. Mirem-se no exemplo das mulheres de Jesus. Porque embora elas não sejam conhecidas, Jesus as conhece. Jesus as conhece. E aqui talvez a gente aprenda uma das grandes lições da nossa vida espiritual. Muitos de nós vamos passar por essa vida e nós não vamos ser conhecidos. Muitos de nós vamos passar por essa vida e nós não vamos ser reconhecidos. Muitos de nós sequer estaremos nas notas de rodapé dos textos e mais textos que serão registrados por aí. Talvez não, eu diria que muito provavelmente também, cada um de nós individualmente não faremos grandes coisas na nossa vida, na nossa história. Mas a maior coisa que pode acontecer, meu irmão e minha irmã, é você ser reconhecido por Jesus. A maior coisa que pode acontecer na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida, é nós termos o reconhecimento de Jesus. É Jesus ter passado pela nossa história e olhado para cada um de nós nos olhos, nos chamando pelo nome. Talvez isso não vai ficar registrado nas atas de assembleias, talvez isso não vai ficar registrado nos livros de história, talvez nunca ninguém vai ficar falando o quanto você era, o quanto você não era, mas a coisa mais importante da nossa caminhada terrena é sermos conhecidos de Jesus, sermos as pessoas que tiveram as vidas tocadas por encontros profundos, encontros intensos, encontros significativos, que somente o Cristo pode produzir e gerar na nossa caminhada. Somente quando Jesus nos conhece, é que a vida ganha sentido, ganha propósito, ganha intensidade. Pouco importa a fama, pouco importa o prestígio, pouco importa o nosso nome ser anunciado e bradado. Pouco importa, eu tenho certeza que para essas discípulas, que não tem uma linha, não existe uma linha sobre muitas delas, e tampouco existe linhas dizendo que elas brigavam para saber quem era maior. Não existe nada registrado sobre essas mulheres que elas brigavam e discutiam entre elas com Jesus, dizendo: Senhor, no teu reino eu posso sentar à tua direita. Tem uma linha falando disso também. Elas eram amadas de Jesus. Elas eram queridas de Jesus. Jesus rompeu com todos os paradigmas sociais. Falar isso hoje é fácil. Hoje, graças a Deus, vocês mulheres podem lutar, podem exercer os seus direitos, vocês podem ir atrás daquilo que vocês querem, vocês podem sonhar. Estamos torcendo aqui pela OAB Davi, né, que está indo atrás, está lutando, e cada uma de vocês sonhando. E se vocês quiserem reivindicar salário igual, reivindique. E se vocês querem fazer, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Agora, Jesus, Ele rompeu com esse sistema no primeiro século, gente. No primeiro século. É extremamente audacioso aquilo que Jesus fez. E Ele fez isso reconhecendo cada uma delas. Meu irmão e minha irmã, Jesus sabe quem você é. Jesus conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o que você vive. Ele sabe pelo que você passa. Ele sabe quais são as suas aflições. Ele te reconhece.
Jesus, Ele te acolhe. Jesus, Ele te abraça. Jesus, Ele ama a sua vida. Nunca perca de vista que a vida, o mais importante da vida, não é sermos reconhecidos pelos homens, não são os holofotes, não é a fama, não é o prestígio, é Jesus saber quem nós somos. E nessa noite eu anuncio para você que Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Essas mulheres, elas podiam não ter muito valor perante a sociedade, perante os mestres da lei, perante a religião. Essas mulheres jamais seriam presidente de igreja, jamais seriam diaconisas, jamais seriam líderes religiosas, jamais caminhariam com o seu rabi, com o seu mestre, para aprenderem ali a respeito dos ensinos religiosos. Jamais. Mas Jesus as valoriza. Jesus as valoriza. Muito embora o pouquíssimo prestígio social, Jesus as valoriza. Muito embora as poucas linhas dos evangelhos, dos registros, pouco importa. Porque a gente sabe, com os registros que nós temos, que Jesus as valorizava. Jesus, Ele nos valoriza. E eu não estou falando isso aqui no sentido de teologia coach, de motivacional, que agora você tem que encontrar sua força interior e vencer, nada disso. Eu estou falando que Jesus, Ele olha para você, Ele olha para mim, e Ele consegue discernir algo que está para além do que a gente é naquele instante. As pessoas que adentram aqui celebrando a recuperação, as pessoas que adentram um templo religioso, como talvez seja o seu caso aqui nessa noite, com a vida abalada, se sentindo imprestável, se sentindo improdutivo, um procrastinador, um ansioso, um perfeccionista, lutando e lutando e lutando contra tantos defeitos, contra tantas coisas dentro da alma, paralisado, pessimista. Jesus olha para tudo isso, gente, e Ele não é aquele que coloca mais um adesivo, sabe, nas nossas costas, dizendo, está aí, ó, o incompetente, está aí o incapaz, está aí o burro, a burra, está aí aquele que não consegue, está aí aquele... Jesus não faz isso. Ele olha para nós e Ele encontra dentro de nós a imagem e semelhança de Deus. Ele encontra em nós valor. Ah, mas eu sou uma mulher endemoniada. Ele não olha para o demônio. Ele olha para aquela mulher liberta, antes mesmo de libertá-la. Ele não encontra uma prostituta, simplesmente. Ele encontra a vida que aquela mulher ela tem para viver. E ele vislumbra essa vida que ele tem para viver. Ele não encontra um desempregado. Jesus encontra alguém com força, alguém com coragem, alguém com capacidades. Jesus não encontra uma impura, um impuro. Jesus encontra a imagem de Deus naquele humano que tem nome, que é amado, que é querido. Jesus valoriza no amor, através do amor, cada um desses. São mulheres que não são reconhecidas religiosamente, mas são verdadeiras discípulas. Verdadeiras discípulas. Muito diferente de muitos dos discípulos, com tantos problemas e questões, a gente vê essas mulheres sendo usadas de modelo. Quando a gente aprende de Jesus que a gente veio aqui não para ser servido, mas para servir, quem é que servia naquela época? Eram as mulheres. Quando a gente vê Jesus estabelecendo um modelo de espiritualidade, de humildade, aquilo que a minha mão direita faz, que a mão esquerda não fique sabendo, é bom que a gente diminua, é bom que a gente não sente nos primeiros lugares,
Essa postura toda da espiritualidade cristã, ela tem todo um toque, um caráter do feminino, dessas mulheres que estão nos bastidores, que não estão aparecendo, mas que estão servindo, estão amando. Eu fiquei muito preocupado quando a gente organizou o retiro com um detalhe. Eu não queria fazer um retiro em que a gente fosse para um lugar em que todo mundo, em que tivesse a cozinha, e a gente tivesse que levar as nossas panelas, levar as nossas comidas, tivesse que cozinhar. Por quê? Porque muitíssimo provavelmente, quem estaria ali na cozinha, trabalhando, seriam as mesmas que sempre estão ali trabalhando. E isso é lindo, num certo sentido, é lindo, porque é o serviço, é o amor, e eu sei que estariam trabalhando com amor, com dedicação, lavariam cada prato, fariam cada comida, cuidariam de cada detalhe. Mas a gente precisa aprender como igreja, a valorizar as nossas mulheres, aprender com elas o que de fato é serviço, aprender com essas mulheres de Jesus o que é perseverança. Nenhum discípulo homem estava na crucificação, mas elas foram até o fim. Elas enfrentaram toda a dor de ver ali o seu mestre crucificado. Mulheres corajosas, mulheres perseverantes, nos dias bons e nos dias maus. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa se inspirar nessas mulheres de Jesus para a gente viver a nossa vida com Jesus. Que a gente possa se inspirar nessas mulheres de Jesus para desfrutar dessa espiritualidade de Cristo. Que você comece a encontrar prazer em servir. Que você consiga encontrar prazer e alegria na sua caminhada espiritual e não ser aquele que está debaixo do holofote. Que você consiga encontrar prazer e alegria para perseverar até o fim, nos dias bons e nos dias maus, porque os dias maus vêm. Que você seja cheia do Espírito Santo para vivenciar esse discipulado de Jesus, capaz de nos dias mais difíceis não abandoná-lo, capaz de nos dias mais difíceis, talvez de um ente querido, você estar lá perseverando, cuidando, amando. Nos dias mais difíceis de um irmão, de uma irmã da igreja, você ser aquela fonte de amor ali, amando. Que você possa experimentar essa espiritualidade que é revelada de uma maneira tão potente e simultaneamente tão discreta nos evangelhos, através da vida dessas mulheres, muitas mulheres que talvez 3, 4 delas têm o prestígio para serem nomeadas aqui por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. Queria que nessa noite você se mirasse no exemplo das mulheres de Jesus. Talvez eu poderia te desafiar nessa noite a seja um discípulo, seja uma discípula como essas mulheres, entregue-se a Jesus como essas mulheres, experimente Jesus como essas mulheres, vão até o fim como essas mulheres, mas o desafio final que eu gostaria de deixar para cada um de nós aqui nessa noite, é para que cada um de nós tenha a sensibilidade e a capacidade de ser um receptáculo do amor de Deus, como essas mulheres foram capazes de ser. Porque se a gente perguntasse para cada uma delas, poxa vida, ou falasse para cada uma delas, como você é forte, como você persevera, como você foi até o fim, como você é humilde, como você serve, elas talvez iam se distanciar desse tipo de afirmação e de fala como se isso fosse uma tentação. Porque na verdade o que motivou elas a serem o que elas foram, foi a capacidade delas abrirem o coração para Jesus, receberem esse amor de Jesus em suas almas e receberem o reino de Deus como uma criança recebe. Talvez essa seja a chave de uma caminhada próspera espiritual de cada um de nós.
Ao invés da gente ficar racionalizando e tentando pensar como que a gente pode ser, como que a gente pode fazer, como pode ser melhor, que você seja como essas, que quando estavam endemoniadas e Jesus passou por elas, e Jesus tinha ali o poder para libertá-las, ela deixou tudo para trás e se lançou nesse amor do Cristo. Que você possa ser como essas mulheres que talvez você esteja vivendo aí uma dor terrível na sua vida. Jesus está passando por aqui, o Espírito Santo está passando por aqui. Que você abra o seu coração para Jesus olhar dentro da tua alma. Que você deixe esse amor do Cristo entrar em você. Que você deixe esse amor de Jesus habitar o seu interior. Que você deixe o amor de Jesus habitar a sua alma. Porque é o amor de Jesus que possibilita que a gente vivencie uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Que a gente possa se colocar nessa noite, meu irmão e minha irmã, como essas mulheres. Talvez você esteja aí prestes a ser apedrejado. Talvez você está cheio de demônio. Talvez você está enfermo. Talvez você está se sentindo impura. Talvez você está carregando pecados indizíveis. Saiba, Jesus está aqui. Jesus, Ele te reconhece. Jesus te valoriza. E Ele sabe quem você é. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo Deus que se revela no seu Filho. Obrigado por Jesus. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelo amor que o Senhor manifesta para cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece as histórias de cada um aqui. O Senhor sabe os nossos nomes. O Senhor sabe quem nós verdadeiramente somos. O Senhor sabe o que realmente nós estamos vivendo. E nessa noite nós clamamos, Pai, para que pessoas possam ter encontros com o Senhor. Que tenhamos o coração aberto, disponível para receber o Teu amor nessa noite. Que o Teu amor venha nos curar. Que o Teu amor venha nos sarar. Que o Teu amor venha nos libertar. Que o Teu amor venha mudar as nossas histórias. Que o Teu amor nos faça discípulos, discípulas. Que o Teu amor venha gerar em nós aquilo que somente o Teu amor é capaz de gerar. Pai amado, a gente sabe, Senhor, que a gente pode não fazer grandes coisas nos anos que nós temos pela frente. A gente sabe que talvez a gente não vai ser reconhecido pelos homens, pela mídia, pelos livros. A gente sabe, Senhor, que muitas pessoas não vão valorizar quem nós realmente somos, talvez nem vão conhecer quem nós realmente somos, mas nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu amor, e nós cremos que a relação que nós podemos ter contigo pode mudar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, muda as nossas vidas, Senhor. Muda as nossas vidas. Encontra a gente na caminhada, Pai. Encontra a gente onde nós estivermos. Mas a gente quer e deseja que o Senhor nos encontre. Queremos ser encontrados. Queremos ter o coração preparado para esse encontro. Queremos ter o coração umedecido para a semente das Tuas palavras em nós. Queremos, Senhor, experimentar esse contato, essa intimidade contigo como essas mulheres experimentaram. Queremos ser aqueles que te enxergam ressuscitado. Queremos ser aqueles que têm conversas contigo preciosas.
Queremos ser aqueles por quem o Senhor rompe com sistemas, com estruturas, para nos amar. Queremos ser o alvo do Teu amor, ó Pai. Queremos ser o alvo do Teu amor. Ó Espírito, sopra em nós, Senhor, sopra em nós as Tuas palavras. Permita-nos, Pai, vivenciarmos uma troca de olhar com o Senhor. Permita-nos, Senhor, vivenciar os anos da nossa vida aos Teus pés. Permita-nos, Senhor, experimentar do Teu discipulado. Ó Mestre, queremos estar sentados diariamente, ouvindo as Tuas palavras, queremos caminhar diariamente com o Senhor. Leva-nos, Pai, até o fim contigo. Leva-nos, Pai, para Jerusalém com o Senhor. Permita-nos, Pai, mesmo sem as pessoas saberem os nossos nomes, permita-nos, Pai, estarmos contigo até o fim. Ó Espírito Santo, abre o nosso coração para experimentarmos da Tua realidade. Abre os nossos corações para experimentarmos dessa intimidade. Abre os olhos do nosso coração para enxergarmos a Tua docilidade. Permita-nos, Pai amado, experimentarmos essa espiritualidade que nós vemos em Maria Madalena, em Marta, em Maria, em tantas outras, Senhor. Nos faz sensíveis como o Senhor. Age nos nossos corações aqui, Pai. Quem quer que esteja assistindo, Pai, que o Teu Espírito nos alcance para vivenciarmos toda a profundidade, toda a intensidade, Senhor, de um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.